Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha sob a sua paz. Desde moço, ele refletia um brilho especial na maneira de pensar. Desde muito jovem, renunciava às querelas e aos folgueiros da sua idade para meditar. Desenvolvera-se assim, consociara-se muito cedo, aos 19 anos, que procurava uma jovem que não fosse fútil, que amadurecida tanto quanto ele, pudesse encarar a vida pela mesma angulação, naturalmente com as ressalvas da personalidade. Queria alguém amadurecido para viver ao seu lado, e dessa forma o notável príncipe Sakyamuni, todas as manhãs da sua casa real, de sua casa palaciana, debruçava-se sobre o peitoril das janelas para contemplar nas primeiras horas do dia a multidão dos que passavam doloridos. Eram crianças, homens, mulheres que corriam como serpentes pelo solo, mulheres desgrenhadas em pleno processo de loucura, homens em hebetação. Era a procissão dos sofredores que se dirigia dos arrabaldes até o centro da cidade grande. E ele acompanhava com os olhos marejados a procissão dos doloridos. Os uivos, os gritos, os gemidos, ulos diversos, ele ouvia com o coração apequenado. E à medida em que os anos se passaram, ele guardava a necessidade de atender aquela massa, desejava acompanhar os passos daqueles sofredores, sonhava com o dia em que pudesse minimizar-lhes os padecimentos. E não tardou para que Siddhartha Gautama, após entender sua família, resolvesse sair do palácio e travar um contato mais íntimo, mais próximo com aquele povo sofredor. Realizou seu sonho, rasgou os portões palacianos e foi para as estradas de pó. Conversava com os sofredores e guardava tempo para a meditação. Penetrou a floresta sagrada de sua terra para meditar sob as frondes de uma árvore famosa chamada Bódia, também conhecida como árvore Bo. E a partir daí tinha horas e horas de reflexão, de meditação, pensando a vida, repensando a sorte das criaturas. E ao longo desses encontros com a reflexão, Siddhartha pôde ter eclodida a sua abertura psíquica, o que nós chamaríamos a sua faculdade mediúnica. E a partir desse encontro com as atividades tipicamente psíquicas, ele pôde entender várias coisas que então não lograva compreender. Desde menino, nas crenças de sua família, ele ouvia falar do karma, que todas as criaturas se acham dispostas sob a conjunção do karma. Mas agora, com essa capacidade psíquica aberta, ele conseguiu entender o sentido do karma. Pôde dar-se conta de que karma, no sânscrito, indicando roda, era a representação da lei de causa e efeito. E certamente por ser causa e efeito, o karma não tinha apenas características de dor, de sofrimento, como é de costume no entendimento do senso comum. Costumamos dizer que alguém carrega um karma difícil quando alguém está acamado, está doente, tem um problema familiar, um drama social. Karma, que dificuldade, que karma difícil. Esse é o karma dele. Mas jamais quando alguém se encontra feliz, risonho, atravessando as quadras de harmonia da vida, ninguém imagina que também seja
efeito do karma, karma positivo. Aqueles que fazem o bem, diz Jesus Cristo, conforme o Evangelho de João 5:29, renasce para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram o mal também renascem para a ressurreição da condenação. E nesse pensamento do karma, Siddhartha começa a pregar pelos diversos departamentos da Índia. Viaja daqui para colar, vai de Delhi até ao Punjab, ao Himalaia, prega a mensagem do karma, a mensagem da causa e efeito, até chegar a uma das mais sagradas cidades da Índia, a cidade de Benares. Era sagrada porque ali se levantava o templo dourado do deus Shiva, os três deuses da trindade indiana: Brahma, Vishnu, Shiva. Shiva era o grande responsável pela criação da terra. E desde aí, o povo se aglomerava à porta do templo de Shiva, a porta de ouro do templo, porque imaginava que se morresse ali à porta, os deuses indianos lhes dariam um novo avatar, uma nova existência, de menores dores, de menores sofrimentos, de felicidade quiçá. Outros, nas ascas da morte, arrastavam-se e se atiravam às águas poluídas e caudalosas do Ganges, imaginando que se morressem também naquelas águas turvas, os deuses lhes dariam o mesmo destino, a mesma oportunidade para uma nova existência de menos agrura. E dessa forma, chegando a Benares, o Buda, porque agora ele foi conhecido como o Buda, aquele que meditara debaixo da árvore Bodhya, o Buda que meditara sob a árvore da iluminação, era por isso chamado o Iluminado. Mas o povo também passou a chamá-lo de o Tathagata. Tathagata significava aquele que veio da luz. E desde esses tempos, agora chegando a Benares, resolveu fazer o seu mais notável discurso, chamado por isso Discurso de Benares. E tomando o nome da cidade, esse discurso do Buda resumia as 4 verdades budistas que mais adiante servirão para a fundamentação da doutrina budista. A primeira verdade enunciada pelo Buda afirmava que a dor existe. Jamais na terra alguém dirá que desconhece a dor. Alguém afirmará que não sofre. Porque, dizia ele, quem não sofre hoje já sofreu ontem, ou sofrerá amanhã. Quem não sofreu no próprio corpo deve carregar tormentos na mente, no cerne da alma. Quem nunca sofreu nessas modalidades deve ter sofrido pelo sofrimento de um filho, de um pai, de uma mãe, de um amigo, de alguém que lhe seja caro. E por isso, de uma forma ou de outra na terra, ninguém há que não haja experimentado o trago do sofrimento. É dessa forma que a primeira verdade para ele havia de ser a existência do sofrimento. Mas porque ele estava pregando a respeito da lei de causa e efeito, não podia deixar de dizer a segunda verdade. Já que a dor é uma verdade incontestável, não se pode esquecer que toda a dor tem uma causa. Causalidade do sofrimento era a segunda verdade expressa pelo Buda. E nessa expressão, ele orientava que todos nós deveríamos procurar conhecer os móveis do nosso sofrimento. E quando isso não for possível, pelo menos entender que ninguém está sofrendo à revelia das leis. Há uma causa que justifica os sofrimentos humanos. Mas, uma vez que existe o sofrimento,
A dor, que tem uma causa, a ser a verdade budista, a necessidade de eliminar-se a causa dos sofrimentos. Era uma verdade que para ele se tornava fundamental. Ninguém em sã consciência gosta de sofrer, salvo os casos patológicos. Ninguém gosta de sofrer. Então era importante destruir-se a causa dos sofrimentos, já que os sofrimentos tinham uma causa. E a quarta verdade budista afirmava que, uma vez que existe a dor ou sofrimento, e que tem uma causa que é necessário extirpar-se, qual a melhor forma para destruir-se a causa dos padecimentos? E essas quatro verdades viajaram de boca a ouvidos em toda a extensão da Índia. O povo procurava agora seguir a orientação de Siddhartha, entendendo agora que era por causa de algum motivo que eles estavam sofrendo. Era importante destruir-se aquilo que dera motivo ao sofrimento, naturalmente não tornando a errar. E desde aí, achando a melhor forma de o fazer. Enquanto viajava, o Buda começou a ensinar às pessoas quais eram os 3 caminhos para que o indivíduo pudesse sair do karma negativo, pudesse fugir à contextura dolorosa do karma. E afirmava a ele que era importante manter uma consciência reta, depois um coração que ame, depois mãos que trabalhem. Porque, dizia, uma criatura de consciência culpada, alguém que não tenha limpeza consciencial, não pode ter paz, não pode deixar de sofrer remorsos. Então, estará na contextura negativa do karma. Uma pessoa que não seja capaz de amar, que carregue ódio no coração ou indiferença na alma, certamente será uma criatura sofredora. Não terá possibilidade de aurir paz, muito menos de sair do contexto negativo do karma. E depois disso, quem não consegue servir, quem nunca está apto a trabalhar, certo terá as mãos ansilosadas, paralisadas, não terá paz, não poderá sair da estrutura negativa do karma. E o Buda saiu a pregar essa tríade para que os homens e mulheres da Índia pudessem buscar nesses recursos da consciência reta, do coração amante, do amor, e nas mãos generosas, a fórmula para sair-se da contextura do karma. O tempo avança até o dia em que o Buda, cansado ao quebrado, deita-se na relva e contempla ao longe as montanhas na direção do rio caudaloso. Entrega a alma ao sempiterno e viaja na direção do porvir de bênçãos. A mensagem do Buda, quase 7 séculos antes de Jesus, marca um momento importante na Terra. Um dos seus biógrafos o chamará a luz da Ásia, exatamente pela claridade que ele pôde derramar por sobre as consciências, chamando as criaturas a uma reflexão amadurecida em torno da vida, em torno da dor, em torno das dificuldades, em torno da lei de causa e efeito. Mas chega um dia em que a porta à terra, a alma notável e estelar de Yahshua Ben Yosef, Jesus, o filho de José, e cumpre a sua tarefa como um verdadeiro sol de primeira grandeza, iluminando os caminhos de todas as criaturas que por ele um dia cruzaram. É Jesus Cristo que confirmará as teses do Buda,
já que o Buda lhe era um dos mais notáveis mensageiros, achanando a estrada do Oriente, para que ele pudesse chegar e trabalhar de outra forma o pensamento mirífico da lousa, a mensagem sublime do reino dos céus. Jesus Cristo afirma-nos que no mundo só teríamos aflições. Tende bom ânimo, no mundo só tereis aflições. A primeira verdade do Buda, a existência da dor. E ao dizer que no mundo só temos aflições, sem explicitar qual o mérito, Jesus Cristo confirma a tese budista de que as dores correspondem a aflições. E certamente era importante trabalharmos para que todas as coisas pudessem ser alimpadas na estrutura de nós mesmos. Jesus Cristo avança e quando vem nos concitar a uma proposta de vida superior, nos diz que é importante amar como Ele nos amou. Buda afirmava que era importante um coração que amasse. E Jesus Cristo não falhou outra coisa, senão a temática do amor, sob todas as formas. Amai-vos uns aos outros. Os meus discípulos serão conhecidos por muito que se amem. E deixou a Simão Pedro a tarefa de um dia escrever na primeira carta: só o amor é capaz de cobrir multidões de pecados. Mas foi João, o evangelista, que um dia escreveu: Deus é amor. E de tal forma amou o mundo, que deu-lhe seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce nunca perecesse, nunca morresse, mas pudesse conquistar a perenidade da vida. Mas enquanto Buda afirmava que era importante trabalhar, ter as mãos ocupadas no bem, Jesus Cristo dizia-nos: meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também. E se ele afirmava aos discípulos: vós me chamais mestre, e dizei o bem, porque eu sou. Certo é que, sendo nosso mestre, as lições do trabalho, como ele trabalhava, como o Pai trabalhava, deviam ser seguidas por nós. Meu Pai trabalha sempre, e eu trabalho também. Vós me chamais mestre, e dizei o bem, porque eu o sou, eu que vos falo. A proposta de Jesus Cristo confirma as teses budistas para que saiamos da roda do karma. A cada um, dirá Jesus Cristo, será dado conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Lei de causa e efeito. Em outro momento dirá ele: a sementeira é livre, a colheita é obrigatória. Lei de causa e efeito. Conforme o Buda nos haverá dito em outras palavras. É a partir de então que começamos a pensar nos problemas que temos na vida, nas tormentas que arrastamos no mundo, e nos damos conta de que somos nós, individualmente, os responsáveis pelos tormentos que nós vivenciamos. Por mais que queiramos inculpar os outros, inculpar a esse, inculpar aquele, mas se estamos baixo da pressão ou da ação de alguém que nos faz sofrer, não é porque nós sejamos criaturas acima de qualquer suspeita. Não é porque sejamos almas puras, espoliadas pelas fés do mundo. É porque a cada um será dado conforme suas obras. Já estamos colhendo o fruto daquilo que semeamos. Não há nenhuma criatura que, em havendo semeado flores, não haja de colher perfumes. Não há nenhuma criatura que, em havendo semeado cactos, não se espetará nas suas folhas. E a partir de então, nós todos recebemos de conformidade
com aquilo que oferecemos à vida. Lei da causalidade. E nós chegamos 18 séculos depois de Jesus. A proposta notável da doutrina espírita, que traz Jesus de volta e nos diz, no maior capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo, que bem-aventurados os aflitos. O maior capítulo. Porque ali Allan Kardec distende o pensamento dos espíritos mortais, o pensamento de Jesus Cristo, para que nós tenhamos o conforto, a lucidez, a orientação diante dos próprios problemas, diante dos sofrimentos, diante das nossas aflições. Curiosamente, sabiamente, o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, já que o 5º é bem-aventurados os aflitos, o 6º é o Cristo Consolador. Allan Kardec coloca exatamente, depois das aflições, a importância do consolo que o Espiritismo nos dá. Mas é aí no capítulo 5º que o Espírito amigo dirá: a dor é benção que Deus confia aos eleitos. Em sã consciência, ninguém pensará que os espiritistas sejamos pessoas masoquistas, que adoremos sofrer, que gostemos do padecimento. Muitos gostam, mas não é normal, é patológico. O que os espíritos nos dizem aí no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que dor é bênção que Deus concede aos seus eleitos, é porque eles sabem a dor que eclode por fora é a dor que a gente carregava por dentro. Como um mata-borrões que absorve o excesso de tinta quando se escreve com caneta tinteiro, com uma pluma, uma pena, também o corpo. Essa está no terminal das nossas energias físicas. Absorve esses fluidos adoentados que carregamos na intimidade. Como o corpo perispirítico, o nosso corpo psíquico está ligado ao corpo somático, ao corpo biológico, célula a célula, vinculado pelo que nós chamamos de fluido tal. É certo que todas as aberrações fluídicas, todo veneno energético que se acha na alma via corpo perispirítico, vaza para o corpo físico, estabelecendo aí a roedura, o mal físico que estoura pelo lado de fora. Essa é uma realidade incontestável. Então Allan Kardec ouve os espíritos imortais, os benfeitores, e coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo: dor é benção que Deus confia aos seus eleitos, sabendo que aquele que está sofrendo está se alimpando dos seus problemas interiores. Como quem lava a casa e quem passa na rua vê a sujeira, que está indo para o esgoto, para a sarjeta, mas não imagina a limpeza em que se encontra agora o ambiente interior. Todas as vezes que encontrarmos alguém cujas feridas ou as dores físicas maceram o corpo, é a alma que se alimpa, graças a essa catarse biopsíquica. Dessa forma, à medida que vamos entendendo a doutrina espírita, compreendemos a importância daquilo que um dia ensinou Buda, quase 7 séculos antes de Jesus. É importante entendermos que nós somos os criadores das nossas patologias. O pai da medicina na Grécia, o notável Hipócrates, já o afirmava, dizendo que não existem doenças, existem doentes. São indivíduos desarmonizados que desarmonizam as energias em torno, e essas energias em torno desarmonizadas causam problemas ao corpo físico, que é passivo e que recebe o impacto dessas energias que a mente impulsiona. Graças a isso,
A medicina psicossomática hoje levanta a mesma bandeira hipocrática, afirmando nos tempos atuais que não há doenças, há doentes. Hahnemann, o notável pai da homeopatia, inspirado, detectou isto e estabeleceu a sua tese fundamental, onde encontramos a lei das similia similibus curentur. É o semelhante que é semelhante. Por essa razão, Jesus Cristo afirmava que quem fere espada, pela espada se ferirá. Muito uma alusão material do que uma alusão psicológica. Aqueles que causamos dores, tal situação energética em nós, que sofrer dores impactantes para nos libertar da dor perturbadora. Causamos dores porque as pessoas desacisadas desde há muito preferimos escolher caminhos escusos, sabendo que cada um indivíduo é que provoca a sua própria patologia. Tratou de promover uma profunda anamnese do paciente, conhecer gostos, modos de vida, formas de pensar, as situações para que ele tivesse esse leque e pudesse saber qual a causa do problema que o indivíduo portava. Depois dessa anamnese, ele poderia, por exemplo, entender que se apanhasse 5 portadores, cada um câncer que desejou ter. Cada um tem o seu câncer personalizado. E desse modo, ao indicar a medicação, ele pôs uma medicação energética. Aquela substância ou aquelas substâncias capazes de provocar problema sobre o corpo, ela mesma, dada em dosagens, em dinamizações, em energizações específicas, para sanear, para pôr para fora o problema que estava atormentando o. Desse modo, se forma um homeopata com um problema, ele nos indicará uma medicação. Se alguém com um problema similar for ao mesmo médico, ele indicará outra medicação. Indique o mesmo produto, a dinamização será outra, atendendo à realidade de cada indivíduo. É para o homeopata, pode começar a atender por uma dose alta, para coibir o surto e ir diminuindo à medida em que se vão tranquilizando. Porque a pessoa a cada dia vai modificando. A cada dia nós já somos outros. Porque lemos coisas novas, escutamos coisas novas, mudamos nossa vida. Somos outra cabeça. Nossas energias. Por isso é que o homeopata nos dá uma dinamização para o tempo. Depois ele vai mudando. E passar com dosagens baixas e aumentando. A proposta é encontrar o âmago do ser e fazer brotar aquilo que está causando problemas lá. Poderíamos dizer que se trata, entre aspas, de uma mão da memória fluídica do ser. Energias que nós fomos envenenando com o tempo e que guardamos lá dentro sem nos darmos conta. Agora a homeopatia, sendo fluir, vir para fora, e quando a nada, depois de ter dado remédio homeopático para a criança, tupindo tudo, arrebentando tudo, ela corre com o menino ao médico, mudar de remédio. O homeopata sorri e diz, ai que bom. E ela diz, está louco. O remédio está fazendo, está botando para fora. Com medo que bote tanto para fora que até o menino vá junto. É a percepção de que o problema não está fora, o problema está dentro. Por isso, a mensagem da doutrina espírita é de fundamental importância para nós, propondo-nos como Buda, como Jesus Cristo, a mesma tríade. Em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, no bojo das leis morais, encontra a lei de liberdade. E nessa lei, os espíritos dizem a Kardec
que hoje nós podemos exercer livremente a nossa liberdade é na capacidade de pensar. Jesus Cristo advertira que nós podemos errar por palavras e por atos, sempre aumentando o equívoco à medida que eu saio do pensamento, parto para as palavras aos atos. Da mesma forma, nós podemos pensar, arrepender e parar por ali, falar e nos deter, até o extravasamento da loucura quando nós ferimos os outros. É a partir que nós encontraremos nas leis morais, a lei do trabalho, as mãos do Buda. O meu pai trabalha sempre e eu, Jesus. Allan Kardec pergunta o que se por trabalho. Toda ocupação é trabalho, dizem os sempre vivos. Doutrina do trabalho. Todos nós vamos renovando a mente. Quando Allan Kardec pergunta sobre as causas do suicídio, o Espírito da Verdade lhe responde: se o suicídio estivesse trabalhando, possivelmente não tivesse cometido o suicídio. É importante trabalho, não apenas como esse ganha-pão, que muita gente se suicida, trabalho profissional, mas toda ocupação útil. Se pusermos a mente nas coisas úteis, no bem fazer em cada momento da vida, certamente estaremos nos vinculando a frequências do espírito e não teremos nenhuma ideia de autoação. Mas é a doutrina das leis morais que apresenta no último lei de amor, justiça e caridade. Não se pode pensar uma coisa sem outra. A caridade é a expressão do amor, mas a justiça. Por isso Deus não nos castiga, tampouco nos premia, nos ama. Quem ama concede oportunidades novas. Tanta gente hoje nos pergunta: será que a AIDS é castigo divino? Imaginemos se Deus nos fosse pelos nossos equívocos. A gente não levantaria do chão, jamais. Deus não castiga, porque Deus não premia. Deus perdoa, porque Deus dá mágoas. Só pode perdoar, guarda mágoas. Eu estou magoado com fulano, para perdoar. Deus é invulnerável. Nossas quinquilharias, como um pai de uma criança que faz traquinagem, que faz artes. Como é que o ódio do seu menino vai ter raiva, vai perdoá-lo? Não pode, porque o pai aquilo é que fiz, o coloca no devido lugar, o põe de castigo ali. Não se levanta aí. Assim Deus faz conosco. Vai lá, limpe onde você sujou. Vai lá, você desarrumou. É assim que Deus faz conosco. Volte lá para conviver com as pessoas que você atrai. Volte para receber a ternura de quem amou. É assim a vida, é assim a lei de feito. E nós carregamos as marcas das nossas próprias atitudes. Recordo-me de que há alguns anos, viajando no sul do país, estive e ali naquela cidade, terminar essa fala, as pessoas amigas ficaram para um abraço, troca de impressões. E ao fim do, dois cavalheiros se postaram diante, e um deles, o mais jovem, depois eu fui pai e filho, perguntou-me, iam trocar rápidas palavras comigo. Cedi. E o jovem, com os olhos marejados, o mais jovem, me disse: professor, o problema é minha mãe. E no auditório, quase totalmente vazio, as cadeiras, havia lá uma senhora, cabisbaixa, era uma noite fria. E eu lhe perguntei qual é o problema. E ele me respondeu: professor, há 1 ano e 2 anos, ela nos dizendo a mim e a meu pai estava com câncer. Nos assustamos. Começamos a tratá-la. Levamos-la aos médicos de nossa cidadezinha, de viagem daqui de pedista, quase 2 horas. Então, os médicos de nossa cidade disseram que ela não tinha nada. Nada. E ela jurava que tinha. Trouxe Porto Alegre. Os melhores oncologistas daqui mandaram fazer os exames e confirmaram: ela tem nada.
Mas ela jurava que tinha. Os médicos não entendem nada. Eu tenho câncer. E o filho param a Florianópolis, a Curitiba, as capitais do... Chegaram a São Paulo, foram ao Rio de Janeiro, visitaram os oncologistas. Todos eram Ela não tem nada de câncer. O organismo está normal. Professor, eu tinha um amigo de infância, médico, e vi em Buenos Aires já há alguns anos, e que estava organizando um oncologista, um congresso internacional, e eu telefonei e implorei a possibilidade de conseguir um daqueles médicos desse mundo enorme para consultar minha mãe. Ele me disse que e dentro de alguns dias me contataria, e dias depois me telefonou e me disse que os mais nomeados médicos que participariam do encontro, 8 aceitaram minha mãe. Tentado atender minha mãe. Organizamos a vida, tirei licença do meu emprego, dele, preparamos minha mãe e fomos para Buenos Aires. Passamos 15 dias ali, chegamos antes do congresso, voltamos. E num dos dias mediais do congresso, uma junta de 8 médicos de diversos países do mundo, a maior boa vontade da terra, examinou minha mãe dos pés à cabeça, viraram-na ao avesso, utilizaram os modernos exames atualmente conhecidos. As máquinas estavam todas lá no congresso para apresentação. Depois de 12 horas entre exames, revelações, novos exames, novos... O laudo dizia tudo negativo. Ela não tem... E aí meu pai e eu ficamos, nós vamos dizer isso para ela. Dissemos, e ela veio chorando, porque ninguém a entendia. Os médicos não entendiam nada. Ela tinha câncer. Então, professor, chegamos em nossa cidade, contratamos um psicólogo, dela, um médico clínico para dar-lhe algum plano, para que ela tenha a sensação de que está sendo medicada. E mais o que fazer, meu pai se aposentou antecipadamente para poder... E ela jura que tem câncer. Eu vim pedir... Pergunte aos guias, aos espíritos, nós podemos fazer. E eu disse, eu sou professor de oncologia. Pergunte aos guias. E o nosso benfeitor estava junto e me disse, meu filho, diga para ele que em verdade ainda não tem câncer. Ainda não tem câncer, mas é cancerosa. Eu digo, e aí, agora que não entendeu fui eu. Como é que a mulher tem câncer, mas não é cancerosa? Filho, entenda, diga-lhe que ela carrega o câncer na mente. Por enquanto ela está fragilizando as células, quebrando as defesas orgânicas, com culpa ativado por perturbações espirituais. E ela resolveu se matar por uma com a qual ela tem simpatia. Câncer. E eu disse, como é que eu vou dizer isso? E eu disse. E o benfeitor disse-lhe para que ele continuasse como psicólogo, o placebo, que logo mais ela se apresentaria enferma como queria e teria muito pouco tempo de sobrevida. Ele me perguntou, eu posso escrever para o senhor? Eu digo, quando queira. Semanalmente ele me passava um telegrama, mensalmente me escrevia uma carta e notícia de sua mãe e dizendo que estava 1 ano e depois ele me escreveu na qual dizia, professor, enfim, minha mãe está com câncer e o dera uma sobrevida de 6 meses. E o nosso benfeitor nos disse, ela não existirá os 6 meses. Forma fragilizou o organismo com o bombardeio mental da patologia, não resistirá tanto tempo. 4 meses, recebo um telegrama. Ontem, minha mãe faleceu. O sepultamento foi mesmo ontem.
e peço ao Senhor que ore por ela. E os amigos espirituais dizem que é uma forma de suicídio. A criatura começa a bombardear a saúde. Como existe desse tipo entre nós? A pessoa tem uma dor de cabeça, ai, deve ser câncer. Eu acho que eu tenho uma dor na barriga, ai, deve ser câncer. Minha comadre morreu assim, eu assim. Não, meu pai teve isso. Nós adoramos a nosso pacto é com a doença. Basta verificar como é que te usa a doença para tudo. Se é para chegar azado no emprego, e passei tão mal essa noite, mentira, passei tão mal. Poder imprimir piedade. O indivíduo quer faltar a sexta-feira para ir mais cedo para a casa de praia, pega um atestado médico. Quando é para chegar na terça ao invés da segunda, imitando o congresso, é um atestado médico. E diz que o médico que dá também fica corresponsável por esse processo, porque está ajudando o indivíduo usando a patologia. E aqueles que vão da família, ah, eu não vi ontem que meu marido teve um problema, minha mulher esteve de cama, meu filho adoeceu, minha avó, meu vizinho. Quando não tem mais quem adoecer, começa a matar. Ih, mas a minha avó morreu. Olha, quando encontramos alguém na rua que a gente não vê há algum tempo, e a pessoa vem toda risonha, até o momento em que a gente pergunta, que vai a vida? Bem, não. Mais ou menos. Não soube, não? Estive tão mal. Você não soube que eu operei? Você não soube. E aí começa o rosário. A outra criatura que ouve, de repente, depois de ouvir tudo, diz assim, ah, com você não foi nada, pior foi comigo. Você não soube. E a que falou primeiro morre de raiva, porque até na graça ela queria ser superior. A doença nos mobiliza muito. E a gente adora. Cada dia a gente aparece com uma doença que inventa. Basta a gente saber a doença da moda, acho que eu tenho isso. Eu sinto exatamente isso. Ah, é isso. E começamos a tomar remédios. À vontade. Não, mas minha vizinha tomou isso, ficou boa. Não, mas meu tio tomou isso. Não, foi minha avó que aconselhou. Eu digo, um dia você morre envenenado, miserável. Nós temos um opismo para a doença. Não somos espíritos de valorizar a saúde. Nós gostamos da infelicidade. Como a gente tem medo de dizer que está feliz, que está bem. Todas as pessoas que nos perguntam, como é que vai a vida? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Já apertei a vários amigos, está doente. Tem algum problema em casa? Está desempregado? Não, que isso, Raul? Então por que está mais ou menos? Ah, por causa do olho grande do povo. Olho grande do povo. Paulo de Tarso nos propõe, dai graças a Deus por tudo. Uma senhora que ouvia-nos em nossa casa espírita, numa noite, terminada a nossa fala, ela veio até mim e me disse, professor, teve uma coisa que o senhor falou que eu não concordei. Eu falei, ainda bem que foi só uma. O senhor disse que a gente tem que dar graças a Deus por tudo. Como é que eu posso dar graças a Deus se eu tenho minha mãe com 80 anos, internada, porque teve câncer, operou agora, todo mês ela tem que ficar 2, 3 dias internada, em observação, fazendo tratamento. Como é que eu dou graças a Deus? Eu digo, porque tem muita mãe que não pode ser internada. Morre na sarjeta. Morre nos lares pobres. Se a senhora pode internar a sua e pagar a internação, dê graças a Deus. Ah, mas o senhor não sabe, eu estou aqui conversando com o senhor, mas para eu ficar de pé, eu tomo 10 comprimidos por dia. Como é que eu posso dar graças a Deus? Porque tem gente tomando folha de papel, tomando chá caseiro, água com açúcar, porque não pode comprar um comprimido que a senhora pode comprar 10. Dê graças a Deus. Nós aprendemos a cobrar de Deus aquilo que a gente acha que tem pouco, mas nunca agradecemos a Deus aquilo que a gente tem demais. Eu estava no interior do Nordeste e me apareceu, da nossa fala, uma senhora levada pela neta. Ela me abraçou e começou a chorar. E nos comove. E eu lhe perguntei, o que foi, vovó? O que a senhora tem? Cabeça alva, gordinha, bonitinha, como as vós. E ela me disse, ah, meu filho, pede aos guias por mim. Eu digo, o que houve, vovó? Imagina que eu tenho 86 anos. Eu pensei que comigo isso eu não chego lá. Não devo chegar aos 36. Né? E aí, eu disse, e aí, vovó?
Com 86 anos, até o ano passado, meu filho, eu punha linha em agulha sem óculos. Eu lia tudo e agora eu estou ficando sem ver. Eu digo, mas vovó, durante 86 anos Deus lhe deu olhos perfeitos. Eu tenho certeza que a senhora nunca agradeceu. Agora aos 86 anos já é hora da senhora não ver mesmo muita coisa. Esse mundo horroroso, cheio de problemas. Já é hora, Deus está usando de misericórdia para que a senhora não veja muita coisa. Ah, meu filho, mas eu também estou com reumatismo, não posso mais andar, não posso mais ir para aqui, para ali. Eu falei, vovó, com 86 anos a senhora quer ir mais para onde? Pelo amor de Deus. Ah, mas pés, guia, eu digo, vou pedir. Não sei o que eles vão responder, mas eu vou pedir, vou orar. E oramos por a criatura que aos 86 anos ainda não tinha aprendido a dar graças a Deus por tudo. Recordei-me do velho pai, asmático, com enfisema pulmonar, com insuficiência cardíaca congestiva, nas vascas da morte, de pijama no quintal, agachado e plantando uma muda de mangueira, suava e ofegava na dispneia terrível, e eu olhava o que ele gostava de fazer. E uma das nossas vizinhas chegou até ao muro, olhou e disse, seu Raul, o que o senhor está fazendo? Estou plantando essa mangueira, dona fulana. E ela disse, mas seu Raul, o senhor não vai chupar manga daí? Ela leva 15 anos para dar. E eu pensei comigo, ai meu Deus. Fiquei preocupado com a reação dele. Ele olhou, sorriu e disse, ah, minha querida, até hoje eu estou chupando mangas de mangueiras que eu nunca plantei. De que maravilha, comecei eu a chorar. Eu escutando tudo em off. Nem ele me via, nem a vizinha. E meu pai cresceu aos meus olhos. Porque é verdade. Eu não vou fazer porque eu não vou usar. Por que não? Olha as mãos no trabalho. Eu até hoje chupo mangas de mangueiras que eu nunca plantei. Por que ele não podia plantar uma para alguém chupar depois? A vida é assim. Mas nessa mesma época, eu viajava por Minas Gerais. E numa cidade próxima de Belo Horizonte, cheguei no pequeno aeroporto, os amigos de sempre nos foram encontrar, e eu senti a falta de um casal querido. Ela era dirigente de um lar de meninas, a época tinha 38 meninas, depois 52 meninas, e ele, orador espírita, ela também, trabalhador dedicadíssimos, um filho de 8 anos, um filho de 6 anos. E eu perguntei aos amigos, e fulano? E Beltrana? E com o ar de tristeza deles disse, ah, você vai saber, Raul, ela está muito mal. De que houve? Está num processo de câncer terrível. Está com 5 meses de vida. Os médicos lhe deram 6, já passou-se 1. Ela tem 5 meses de vida. Eu digo, o que é isto? Sim, é um câncer terrível. Está num estado tenebroso. Eu digo, quero vê-la, quero visitá-la. Eles são nossos amigos. Fizemos a palestra do sábado à noite e no domingo de manhã fui eu à sua casa com 3 companheiros, visitando-a e ao esposo. Chegamos lá, estavam as 2 mães, a mãe dela, a mãe dele, dando dela com todo carinho. Era uma família de amor, esses karmas de amor. Os 2 meninos brincando no quintal e o esposo, que emagrecera muitíssimo, verdadeiro cão de guarda ao lado de seu leito muito alvo. Quando eu olhei a minha amiga, o coração bateu-me na garganta. Eram peles sobre ossos. Por sobre o lençol muito alvo, a gente percebia o bater do coração. Tão magra. Tomei-lhe as mãos ossudas entre as minhas, frias. Olhei aqueles olhos encovados, a cabeça totalmente lisa pela queda dos cabelos. Graças à radioterapia, a quimioterapia lhe causava transtorno. Era um espectro. Quando ela sorriu, parecia um exar. Eu a olhei profundamente, segurei a emoção e perguntei-lhe, minha querida, como é que você está? E ela me disse, estou ótima, estou muito bem, graças a Deus. Lembrei-me de Paulo, graças a Deus. Raul perguntou-me, você acha que vou me levantar daqui? Eu digo, claro,
Estava pensando levantar-se espiritualmente, libertar-se daquele corpo. E ela, como espírita, me entendeu e disse: não é como espírito, não. Eu vou me levantar no corpo. Eu já disse ao meu marido, e ele voltou-se vermelho para chorar sem que ela visse. Eu já disse a ele que se ele está pensando que esse câncerzinho vai me matar, está enganado. Eu disse: como é que pode, Jesus? Acho que nem Deus resolve isso aí. Eu pensava pelo estado em que ela se encontrava, e vendo tanto cancerosos como eu havia visto pela vida inteira, eu disse: mas eu creio. Dentro de mim, eu não mentia. Só que eu pensava na vida espiritual. Eu pensava, a minha amiga deve estar delirando. Deve ser o remédio, devem ser as drogas que ela toma para essa perturbação orgânica. Eu vou me levantar daqui. Eu já disse a Nosso Senhor que eu tenho 52 meninas. Eu tenho 2 filhos em casa. Eu tenho esposo. Eu tenho um trabalho enorme. Eu não posso ir agora, mas deixei nas mãos dele resolver. Eu de lá vou dar mais trabalho. É melhor que ele me deixe por aqui. E sorriu-me. Aplicamos-lhe passe, nos despedimos. E eu tinha certeza de que era a última vez que havia no corpo. Fizemos a tarefa da tarde, viajei para minha cidade. 1 ano depois, eu voltei. Mas nesse ínterim, eu acompanhei os meses que faltavam. Não chegou nenhuma notícia. E racionalizei. Os confrades devem estar tristes de dar essa notícia. O marido deve estar às voltas com o menino, com a casa, a situação. Não me deu notícias, mas eu já tinha certeza de que ela havia partido, pelo diagnóstico dos médicos. Chega 1 ano depois. Não perguntei nada no aeroporto, para não constranger os confrades. Não vi os 2. Fomos para a atividade do sábado à noite. E eu falava, e de repente eu olho no meio de uma das fileiras e vejo o meu amigo, o viúvo, todo enrabixado, com uma morena de cabelos longos. Eu disse: ah, bandido. Vivia chorando pelos cantos, e agora que a pobrezinha foi, não tem 1 ano, e ele já está nessa paixão com outra. E ela esfregava nos ombros dele, e ele a aconchegava, e passava a mão no rostinho dela, e dizia: ai, eu não posso nem olhar. E quando chegava, eu passava o olhar por cima, e o benfeitor espiritual, meu filho, olha a palestra. Eu digo: ai, mas então tire eles daí, não deixa eu ver. Horrível. E eu falei, e volta e me olhava, eu disse: ah, danado. E aquele rosto que estava com ele não me era estranho. Essa sensação que a gente fica de conhecer alguém sem saber onde. Eu falei: deve ser do movimento espírita, porque as coisas hoje são muito mudadas. Eu me recordava de que quando era menino, as pessoas iam para os velórios chorando a desencarnação da esposa ou do esposo, e choravam: ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Hoje em dia mudou tudo. O viúvo ou a viúva começa a chorar: ai, meu Deus, quem vai ser de mim? E já saem acompanhados. Muita gente quer consolar o viúvo, consolar a viúva. Deve ser uma sirigaita dessa. Já comecei a julgar. Aquela criatura, terminei de falar, o coração batia diferente. Eu digo: ai, meu Deus, até me perturbou. E os amigos fizeram uma pequena fila para nos abraçar, para nos falar. E ele entrou na fila. Eu digo: ai, Jesus, como é que eu vou falar com essa criatura? Eu estava revoltadíssimo. A minha amiga não merecia aquilo. E aquela morenona, com franja, cabelos compridos. Eu digo: ai, meu Deus. Tá certo que ele escolheu uma mulher bonita, mas não deu nem tempo da pobrezinha acabar de deitar. E foi passando o povo, chegou a vez do casal. Eu não olhei pra ela. Eu abracei assim, meio desenchabido. Quando eu costumava atracar no seu pescoço, esses abraços de brasileiro. Naquele dia eu fui mais comedido, bastante comedido. E ele conversava, e eu não sabia se ria, eu não sabia se olhava, eu olhava para o chão. E ele me disse: Raul, que bom que você veio. Eu disse: ai, danado, toma que ele acabe logo de despedir, vai embora. E eu olhava para aquele rosto de mulher e dizia assim: de onde é que eu conheço? E ele perguntou: você está conhecendo, Raul? Eu conheço. Esse rosto não me é estranho. E ela sorriu, porque tinha uma falha entre 2 dentes. Eu não podia errar nunca. E digo: ai, condenada. É você, mulher.
Ela disse, claro que sou eu, Raul. Você não lembra que eu lhe falei que aquele cancerzinho não ia me matar? E eu digo, Jesus Cristo, o milagre existe mesmo. Derrogação das leis. Porque era impossível, você sabe que eu não acreditei, não é? E ela disse, eu vi nos seus olhos que você não acreditava que eu fosse do câncer. Eu digo, e esse cabelo longo, mulher, você estava careca? E ela me disse, olha, Raul, enquanto Deus permitir peruca Necalon, nenhuma mulher tem problema. E levantou a ponta, ó. E eu digo, graças a Deus. Aí eu disse, vem cá que eu quero lhe abraçar agora com vontade, que eu abracei assim. Aí eu abracei, eu beijei a ela também, como sempre eu fizera. E eu disse, você vai ter que me contar como é que foi isso. Ela disse, vou contar. Depois da palestra, você vai lanchar lá em casa, já combinamos com frades, e nós queremos conversar e lhe contar. E fui. E ela me disse, Raul, depois que você esteve lá em casa, no mês seguinte, eu que fazia controle semanalmente pelo meu estado, os médicos, quando faltava só 13 meses para eu morrer, os médicos começaram a notar que meus exames estavam ficando estáveis. Os hematócritos, aqueles nomes todo complicado, as hemácias, os glóbulos vermelhos, tudo estava ficando normalizado. E eles diziam, um olhava para o outro, um olhava para o outro, e diziam que o meu problema estava estacionado. E continuaram a fazer os exames. E o problema estacionou. Começaram a me orientar para fazer uma alimentação melhor, foram mudando minha dieta, uma dieta mais calórica, e me orientaram a tomar sol pela manhã, porque eu estava numa palidez marmórea. E 2 meses depois dessa brincadeira, eles me deram alta, porque estava bem. Comecei a fazer uma superalimentação, com orientação de nutricionista. Eles continuaram, e continuam até hoje, mais espaçadamente, fazendo controles. E eu estou trabalhando. Eu estou ótima. Dos 2 médicos que me tratavam, um era espírita e o outro materialista. O materialista ficou espírita, mais do que Allan Kardec. Ele quer saber o que houve. Eu digo, eu também. E depois perguntei aos amigos espirituais, meu filho, este é um caso de moratória. Os valores que ela desenvolveu na presente encarnação, a honestidade com que ela rogava aos céus essa possibilidade, foram devidamente avaliados pelos benfeitores, e ela mereceu, pelos valores desta encarnação, ficar mais um período. E eu perguntei ao Camilo, e quanto tempo mais ela deverá ficar? Enquanto ela trabalhar no bem, ficar. E eu que conheci a minha amiga, imaginei que ela vai durar 900 anos. Como Matusalém, e 6 meses, para morrer de repente. Porque ela trabalha como um Ajax. Lá se foram os anos. Os 2 meninos são homens. Um deles já lhe deu um neto. O esposo continua trabalhador. Ela, bem mais gorda, trabalha como um Ajax. É uma espoleta, mulher. E nunca mais teve notícia do câncer. Não há doenças, há doentes. Cada qual carrega a própria perturbação. Depois que nós temos um entrevero, um aborrecimento, uma discussão, desarranjo intestinal, cólicas hepáticas, dores de cabeça, enxaquecas, pelos fluidos envenenados do ouro, que a gente assimilou e descompensou os próprios com a nossa postura temperamental. A cada um segundo as suas obras. Por isso, a doutrina espírita abre para nós esse leque dizendo-nos, como Buda, que não há na terra quem nunca haja experimentado o sofrimento, como Jesus Cristo. No mundo só tereis aflições, porque somos criaturas que geramos aflições. Quando tudo está bem, nós criamos um jeito de fazer que fique ruim. Quando estamos na paz, relativo ao nosso estágio, criamos a guerra. Se a gente vai comemorar uma alegria, a gente não sabe ser alegre na alegria. Comemorar um aniversário, uma boda,
Primeiro de tudo, a gente pensa na bebida que vai comprar para embebedar os outros. No álcool, nos barris de chopp, nas garrafas de uísque. Não houver bebida alcoólica, não houve festa. Pensamos no excesso da beleza. Pensamos no excesso de tudo para exibição de nosso potencial social. Adoecemos. Porque nós não sabemos viver com moderação, com morigeração, com parcimônia. Somos criaturas tão complicadas que complicamos a vida, e é no período da paz que a gente tanto esbarronda com outro, que criamos a guerra. É no período de paz, porque nós não conseguimos viver em paz. Se a gente está bem na empresa onde trabalhamos, começa a fazer fofoca do companheiro, até que o companheiro sabe ficar nosso inimigo. E como nosso inimigo ele é terrível, e a gente começa a queixar da sorte, que eu não tenho amigo, porque eu sou assim, porque esse mundo é cruel, mas a gente não se dá conta de que foi a gente que começou um processo, porque não soube viver harmoniosamente. Por isso, a dor é bênção, porque nos ajuda a expurgar. Mas Pedro escreveu que é o amor capaz de cobrir multidões de pecados. Nenhum de nós está na terra para sofrer, embora estejamos para crescer. E porque nós temos comprometimentos negativos que o amor não foi capaz de sanar, nós temos que resgatar pelas mãos dessa enfermeira notável que se chama dor. A gente está rebelde, ela nos toma os braços e nos diz: venha para aprender. E como um pai que vê seu filho sofrer uma grande cirurgia de risco, porque só depois dela ele terá saúde definitiva, o Criador também nos permite a nós dores tremendas, porque sabe que pelo tipo de ser que nós somos, não entenderíamos outra linguagem, não mudaríamos de outra maneira. É assim que a dor galvaniza sobre a terra e nos causa ensejo de crescer para Deus, de voltar aos caminhos do Senhor. Não há doenças, há doentes. A doutrina espírita nos chama a ter saúde, e para que a gente tenha saúde, aprendemos a ser saudáveis. Quando os pensamentos ruins nos assediarem, racionalizemos: mas por que isto? Não sou eu que vou consertar o mundo, mas eu posso começar a consertar o meu mundo particular. Eu posso começar por mim. Quando nós começarmos a imaginar que somos as piores criaturas da terra, eu não valho nada, eu não presto, comecei por prestar. Comecemos a fazer por valer. Nós não somos réprobos, espíritos sem solução. Somos, dizem os benfeitores, quais soldados em campo de batalha. Temos algumas batalhas, mas o importante é que vençamos a batalha definitiva. A batalha final. Não importa se hoje a gente se hoje nos equivocamos, se hoje a gente erra, porque nenhum de nós estará invulnerável a equívocos, mas deveremos estar sempre prontos a corrigir os equívocos para oferecer. Um amigo benfeitor em céu me disse, diante de um sofrimento moral que eu atravessava: meu filho, vou lhe dar uma sentença para que você nunca esqueça. Prenda-a num lugar que possa ler todas as manhãs e viva calcado nela. Tomei papel e lápis e o benfeitor-me: eu não sou digno de ser chamado apóstolo. A graça de Deus, já sou o que sou. É uma frase atribuída a Paulo de Tarso. É um recobrar do bom ânimo. Não somos apóstolos, é bem certo, mas não somos réprobos. Já amamos, não como devia. O nosso amor ainda é parcial. A gente ama mais quem está mais perto, a quem nos bajula mais, mas já amamos. Já criamos família, já somos mulheres honestos, já queremos o bem, já desejamos pessoas, já nos sensibilizamos com a dor alheia, já somos capazes de trabalhar honestamente para ganhar o pão diário. Às vezes um trambiquezinho ali, outro acolá,
Mas o eixo central da nossa vida é acertar, é viver o bem. E o Senhor das nossas limitações. A cada dia já o seu mal. Não nos atormentemos o ouro pelo dia de amanhã. Cada dia vivamos com tranquilidade, trabalhando, nos construindo. Onde é que eu errei? A notícia ainda não é maior que a dos escribas e dos seus, mas já gritamos por justiça, já estamos desenvolvendo o sentimento de justiça, já nos indispomos com a injustiça. Já é o começo da caridade. Temos os defeitos a sanar, mas quando fazemos exame, verificamos que temos já conquistado algumas virtudes. E eis que a doutrina espírita nos convoca hoje, quando um grupo de almas, hoje no além, vive por esse aniversário da instituição espírita de mocidades, desse grupo de jovens que cumpre 60 anos, dessa instituição de 34 janeiros, tendo-nos que essas obras da doutrina, escolas, hospitais, oficinas, como quisermos, nos ensina a valorizar a saúde, exterminando a dor, pelo melhor caminho que é o do amor. Ora, existe, tem uma causa que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz. Se causa atual é uma causa anterior à existência. Buscar destruir a causa será trabalhar pelo bem. Qual a melhor forma de se fazer o bem? Buscar esse bem na proposta do amor, que é fazer sem olhar a quem, é dar com a direita e a esquerda, veja, não se galantear, porque seja bom, porque só o Pai Celestial disse-nos, e gradativamente, atendendo a proposta de Santo Agostinho, que tem 119 de O Livro dos Espíritos, um sábio da antiguidade já falou disse: conhece-te a ti mesmo. Façamos esse exame diariamente. Põe o mesmo bispo de Hipona em O Livro dos Espíritos, na questão 919. Fazei como eu fazia quando estava na terra. Mas às noites antes de deitar-me, fazia o exame de consciência. Onde é que eu havia falhado contra as leis de Deus, meu próximo, contra mim? E fazia propósitos de no dia seguinte. Conhecer-nos a nossa próxima, identificar erros e acertos, sem auto-vitimação, sem vanglória, eliminando da melhor forma a causa do nosso sofrimento. Senhor, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Graça de Deus, já somos de mãos unidas, genufletidos diante do altar, olhando esses tempos de fome, de AIDS, de feliz, de assalto à mão armada, de violência urbana, drogadição. Nós todos possamos nos dar abrir a alma, de estender o mão e dizermos a Jesus Cristo quanto queremos, o quanto que nós o amamos, apesar da nossa pequenez, e de mãos vazias, olhando as constelações, dizemos: vem Jesus, este amigo, vem trazer tua paz, porque só tu é nosso abrigo, abrigo que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo, esse mundo de dor, de miséria, de aflição, vem consolar, vem com teu olhar toda a nossa terra iluminar, vem afastar do mundo a guerra, esse chacal de goelas abertas, devorador, que por onde passa, vai destruindo tudo que encontra pela terra, espalhando luto, espargindo. Sabemos que há gemidos de aflição, e por onde passamos, Senhor, não vemos as primaveras,
Porque enquanto milhares de idosos pedem pão, incontáveis crianças engafinham como feras. Vem reflorir os nossos caminhos. Vem, Senhor. Vem perfumar corações. Vem exterminar a dor e fazer calar o silvado dos mísseis. Pintar das baionetas a boca nauseante dos canhões. Vem, Senhor, ter-nos a saúde da alma, com teu amor profundo, iluminar as nossas consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos.